Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje celebramos a memória de São Pio de Pietrelcina. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vemos nesse trecho as opiniões acerca de Jesus que são reproduzidas no diálogo que o próprio Jesus terá um pouquinho mais à frente com os seus discípulos sobre quem dizem os homens que é o Filho do Homem. Nesse trecho nós ouvimos esses comentários feitos pelo próprio povo, não na boca dos discípulos de Jesus, mas uma narrativa dessas opiniões, falando sobre pessoas do povo, sem distinguir quem são, e distinguindo de modo especial uma pessoa, o tetrarca Herodes. O tetrarca Herodes aparece aqui sempre como uma certa oposição, porque, como ele mesmo diz, ele mandou degolar João Batista. Uma figura aqui sempre apresentada como uma figura voltada para o poder, um homem do povo de Israel voltado para o poder, que vacila entre a pregação, primeiro de João Batista, agora de Jesus, e manter os privilégios para tanto se opor a estas pregações e aos seus pregadores. São Lucas nos diz que Herodes gostava de ouvir João Batista. No entanto, assim mesmo mandou matá-lo. Ele aqui parece, no mínimo, admirado diante das coisas que ouve sobre Jesus. Diz o texto que ele ficou perplexo com o que estava acontecendo. E diz ainda que ele queria ver Jesus, procurava ver Jesus. Mas nada disso aqui significa que verdadeiramente tivesse uma obra acontecendo dentro dele, que ele permitisse isso, que estivesse disposto a dar uma reviravolta e dar uma resposta pessoal sobre quem seria Jesus para ele. Não quem ele é em si, mas quem ele será para mim. Quem será para mim? Quer dizer, o que ele vai modificar na minha vida que ainda está por ser vivida. Não uma resposta fora de mim, quem ele é em si mesmo, ou quem ele foi, quem ele fez. Essas respostas sobre o passado estão muito de acordo com a opinião daqueles que acham que Jesus é um profeta passado, mesmo João Batista. Mas a questão que eu quero acentuar é Herodes, um homem do povo de Deus que exerce poder e que se vê entre o poder e a conversão. Acaba por escolher o poder. Mesmo que ele escolhesse a conversão, isso não significaria a conversão do povo de Deus. O rei pode se converter pessoalmente, mas o rei não converte o reino. A igreja passou por esta experiência
quando no século IV o imperador romano se converteu ao cristianismo e adotou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. É claro que isso aqui pode ter facilitado em muito que a pregação do Evangelho se estendesse sem dificuldades, mas isso de maneira nenhuma garantiria que todas as pessoas se tornassem cristãs verdadeiramente, discípulos de Cristo. A conversão é um ato pessoal. O rei pode se converter, mas isso não quer dizer que o reino se converte com ele. De fato, o cristianismo existiu antes de ser religião oficial do Estado, como também existiu hoje, num Estado que se diz laico, quer dizer, não religioso, sem ter uma religião própria. E quando a igreja existia antes e que tinha obstáculos e perseguições, ela não era menor, não era menos autêntica, possivelmente fosse mais autêntica. Porque não são os sistemas que se convertem, não é o mundo que se converte, são as pessoas. Impossível pensar que se mudarmos o sistema, seja ele qual for, construiremos uma sociedade nova. Os seres humanos sempre podem exercer o seu papel pessoal. Para que tenhamos uma humanidade nova, é preciso ter sempre homens novos. Sempre. Porque os de hoje morrem e os próximos precisarão ser novos também. Não se renova o mundo apenas mudando estruturas, sistemas políticos, igrejas, ou adquirindo força, estratégias, mas na verdade se muda a igreja e o mundo mudando o coração das pessoas. E isso não se faz de fora para dentro. O próprio Deus não realiza isso sem o ser humano. É por isso que a única coisa que resta é a liberdade do ser humano, que sempre pode dizer sim ou não. E a missão da igreja e dos discípulos de Jesus de dar a opção às pessoas, de anunciar a palavra de Jesus e de motivar as pessoas através do próprio testemunho, mostrando que se trata não de uma palavra morta, mas de uma verdadeira fé. Ficar perplexo diante de Jesus, procurar vê-lo, não faz das pessoas cristãs, discípulas de Jesus. O que faz é a conversão, o desejo de que Jesus seja alguém para eles, de segui-lo, de imitá-lo, de aprender com ele. Isso só se faz pessoalmente. Rezemos. Ó Deus, que enriqueceste São Pio de Pietrelcina com espírito de verdade e de amor para apacentar o vosso povo, concedei-nos, celebrando sua festa, seguir sempre mais o seu exemplo, sustentados por sua intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.